Quero expor as escrituras com você em Gênesis 22. Eu quero ler com você a partir do verso 1. Você conhece Gênesis 22, essa história te é comum. Gênesis 22, você conhece a história da entrega de Abraão e a entrega que Abraão faz. Quantos conhecem essa história? Talvez esteja entre as narrativas bíblicas que nós mais conhecemos. E Gênesis capítulo 22 tem a sua relevância, porque também teologicamente Gênesis capítulo 22 é a aliança mais importante do Velho Testamento. É a aliança abraâmica, é um homem entrando em aliança com Deus. E Gênesis 22 é um homem que ele resolve então responder a Deus e fazer uma aliança com Deus. Em Gênesis 22, é esse homem que tinha recebido uma palavra de Deus, é um homem estéril, é um homem avançado em dias, é um casal estéril, que recebeu uma palavra de Deus, e eles foram em busca de uma palavra. Em Gênesis 22, é um homem que Deus já tinha cumprido a promessa, que Deus já tinha entregado a palavra, é um homem que já tinha um filho, e não se sabe ao certo quantos anos, mas os estudiosos acreditam que nessa época Isaac tinha entre 10 e 16 anos, então Abraão era um senhor de 110 anos, e ele está nesse ambiente. Gênesis 22 é um homem que Deus cumpriu a palavra que tinha prometido, e eles estão nesse ambiente, e agora Gênesis 22, Deus vai aparecer para chamar Abraão para uma aliança. Diga uma aliança. Não, me ajude, diga uma aliança. Gênesis 22 é um chamado de Deus, e eu vim aqui essa noite para fazer um chamado para você. É interessante porque eu estava um tempo atrás, num tempo com Deus, e eu estava colocando alguns pedidos no papel, e eu estou ali sentado, colocando alguns pedidos e tentando discernir o coração de Deus para colocar alguns pedidos no papel, e eu estou colocando os pedidos. Enquanto eu escrevo os meus pedidos, daqui a pouco Deus me diz: Dênio, para aí. Eu falei: que foi, Deus? Ele falou: vira a folha. Ele falou: Dênio, eu quero te ensinar que o mais importante na vida não é o que um homem quer de mim. O mais importante da vida é o que eu quero de um homem. Então vira a folha, porque o mais importante não é o que você deseja que eu faça, é o que eu desejo que você faça. Você sabe, e nós estamos num tempo de uma igreja que nós amamos promessas de Deus. Nós amamos. Quantos amam promessas de Deus? E não tem nada de ruim nisso. Nós amamos promessas de Deus, nós amamos. E aliás, na verdade, o grande problema é que nós não temos uma compreensão, inclusive, do porquê Deus faz promessas. Porque vamos ser sinceros, se tudo se resumir numa promessa, se então eu estou aqui porque Deus disse que vai melhorar meu casamento, e o dia que Deus melhorar meu casamento, eu faço o quê? Se eu estou aqui e Deus está me dizendo que vai me colocar em algum lugar de influência, e o dia que eu chegar no lugar de influência, eu faço o quê depois? Se eu estou aqui, Deus tem uma promessa para o meu ministério, e depois que Deus cumprir a promessa, então ser escravo só de uma promessa é muito pouco. Abraão é um homem que tem uma promessa, toca a vida dele, ele vai caminhar décadas atrás dessa promessa, até que chega a promessa. E a grande questão é: e depois chega a promessa, você vai fazer o quê? Tudo que o seu evangelho tem é um comedor de pão, que é escravo de uma promessa, que está sentado na mesa esperando Deus fazer alguma coisa, você está. Mas por outro lado, Deus é o Deus de promessa. E por que então Deus nos dá promessa? Sabe, a resposta teológica, eu só consigo encontrar uma nas Escrituras. E Gênesis 22 talvez nos traga essa realidade. Deus nos dá promessas no lugar mais superficial. Por isso promessas não é o lugar de profundidade do Evangelho. E por isso você não deveria parar a sua vida só nas promessas que Deus tem para você. A sua vida não devia ficar simplesmente atrás das promessas que Deus pode cumprir na sua história. Mas por que Deus nos dá promessas? Por que Deus chama um homem? Por que Deus chama um casal estéril e promete um filho para eles? Deus nos dá promessas no lugar mais superficial, para nos chamar uma aliança no lugar mais profundo. Deus dá uma promessa para Abraão num lugar mais... Gente, até ímpio pode receber promessa, mas fazer aliança é só quem entendeu. Aquilo que Deus me deu é digno de eu entregar novamente para Ele. Sabe por que Deus faz promessas? Porque nós não temos o que entregar para uma aliança. Promessa é unilateral.
Promessa é só Deus fazendo, promessa é só Deus dando, promessa é só Deus colocando. E agora Deus faz uma promessa para nós. Por quê? Deus nos faz uma promessa e Deus promete algo para Abraão, para que mais tarde, no lugar mais superficial, Deus fez uma promessa e Deus diz: Abraão, agora que eu te entreguei uma promessa, você tem alguma coisa para me entregar? Vamos para o Moriá, que eu quero fazer uma aliança com você. Deus nos faz promessa para nos convidar para um lugar de aliança. Aquilo que Ele nos dá é um convite para algo que nós podemos entregar. Eu quero mergulhar com você então, Gênesis capítulo 22, a partir do verso 1. Olha o que a Bíblia diz, e eu quero fazer uma exposição desse texto. Depois dessas coisas, Deus pôs Abraão à prova e lhe disse: Abraão, e esse respondeu: eis-me aqui. Diga comigo: eis-me aqui. Nós vamos expor então aqui parte do capítulo 22, e eu vou falar algumas palavras que eu quero aqui trazer uma realidade mais viva. Eis-me aqui, Deus continuou: pegue o seu filho, o seu único filho Isaque, a quem você ama, diga: a quem você ama, e vá à terra de Moriá, ali ofereça em holocausto sobre um dos montes que eu lhe mostrar. Na manhã seguinte, diga comigo: na manhã seguinte, Abraão levantou-se de madrugada e, tendo preparado o seu jumento, levou consigo 2 dos seus servos, Isaque seu filho, rachou lenha para o holocausto e foi para o lugar que Deus lhe havia indicado. No terceiro dia, diga: terceiro dia, Abraão ergueu os olhos e viu o lugar de longe. Então disse aos servos: esperem aqui com o jumento, eu e o rapaz iremos lá. E depois de termos adorado, diga: adorado. Se você está com a sua Bíblia de papel, você deveria grifar, porque aqui tem um princípio de primeira menção. Gênesis capítulo 22 é a primeira menção da palavra adoração em todas as escrituras. E a primeira menção da palavra adoração não é uma música. Uma música pode ser uma adoração, mas adoração não é necessariamente uma música. A primeira menção da adoração não é uma dança pode ser adoração, mas nem toda dança é adoração. A primeira menção da palavra adoração não é um momento de generosidade, ainda que a generosidade possa expressar adoração, mas pode ser que a generosidade não seja adoração. A primeira menção da palavra adoração fala de uma entrega, de uma disposição de entregar algo que custa para Deus. Por isso você pode cantar e não adorar. Você pode dançar e não adorar. Você pode ter o seu dinheiro e não adorar. Você pode ser crente e viver uma vida de quem não adora. Porque a adoração é uma expressão de quem está entregando para Deus aquilo que custa. Aquilo que é os seus amores. É quem está devolvendo para Deus a devoção da sua vida. Ele diz: e nós iremos adorar, e depois de adorar voltaremos para junto de vocês. Verso 6, Abraão pegou a lenha do holocausto e a colocou sobre Isaque. Ele por sua vez levava nas mãos o fogo e a faca. Assim os dois caminhavam juntos. Isaque rompeu o silêncio e disse: Abraão, seu pai, meu pai. Abraão respondeu: eis-me aqui, meu filho. Isaque perguntou: eis aqui o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Abraão respondeu: Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto, meu filho. Ele já estava apontando para aquele que você sabe. Ele já estava falando sobre Cristo, porque tudo está apontando para Cristo. De Gênesis a Apocalipse, tudo está falando sobre Ele. As escrituras não falam sobre Abraão, elas falam sobre Cristo. As escrituras não estão dizendo sobre Moisés, elas falam sobre Cristo. Por isso o escritor de Hebreus, inspirado pelo Espírito, disse: de muitas maneiras e formas Ele falou no Antigo Testamento pelos profetas, mas agora se revela pelo Filho. Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto. E os dois seguiam juntos, chegando a um lugar que Deus lhe havia indicado. Ali Abraão edificou um altar, arrumou a lenha sobre ele, amarrou Isaque e o deitou no altar em cima da lenha. E estendendo a mão, pegou a faca para sacrificar seu filho. Mas do céu o anjo do Senhor chamou: Abraão, Abraão. E ele respondeu: eis-me aqui. Então lhe disse: não estende a mão sobre o menino e não faça nada a ele, pois agora eu sei que você teme a Deus, porque não me negou o seu filho, o seu único filho. Abraão ergueu os olhos e viu atrás de si um carneiro, preso pelos chifres entre os arbustos. Abraão pegou o carneiro e ofereceu em holocausto em lugar do seu filho. E Abraão deu àquele lugar o nome de: o Senhor proverá. Daí se diz até o dia de hoje: no monte do Senhor proverá. Feche seus olhos, vamos orar. Pai, nós queremos te agradecer. Obrigado por essa noite, obrigado por esse tempo, mas nós te honramos pela tua palavra. A tua palavra está apta nessa noite para instruir aquele que com profundidade já conhece esse texto. A tua palavra está apta nessa noite
a instruir aquele que está familiarizado e que conhece com profundidade. O mais íntimo de nós está apto essa noite a ser instruído pela tua palavra, mas aquele também que acabou de chegar aqui essa noite, aquele que está tendo o primeiro contato também está. Então juntos agora nós elevamos a tua palavra e todos nós os colocamos no mesmo lugar de humildade e pedimos: leva a nossa mente cativa às verdades da tua palavra. Nós nos submetemos à tua palavra, nós reconhecemos ela infalível, nós, Pai, nós declaramos ela inerrante. Nós reconhecemos que o mundo foi edificado pela tua palavra, e tudo quanto foi criado pela tua palavra, e todas as coisas subsistem pela tua palavra. Nós reconhecemos que, seja todo homem mentiroso, só a tua palavra é a verdade. Nós reconhecemos que ela é lâmpada para os nossos pés, por isso nós não podemos enxergar sem a tua palavra. Por isso nessa noite nós pedimos, à medida que a tua palavra é exposta, nós pedimos que haja lâmpada para os nossos pés, que nós possamos ser iluminados, mas nós reconhecemos ela é luz para o nosso caminho. Para onde iremos sem a tua palavra? Aonde poderemos ancorar a nossa história? A tua palavra é o firme fundamento que nós escolhemos edificar a nossa vida. E nós dizemos e queremos dizer como os discípulos a caminho de Emaús: porventura o nosso coração não ardia enquanto a tua palavra era falada. Por isso nós renunciamos toda a indiferença nesse ambiente agora. Nós declaramos por terra agora tudo aquilo, e nós declaramos: Senhor, prepara-nos como uma boa terra para que a tua palavra, para que a mensagem de Cristo seja edificada. E nós reconhecemos: Cristo é o verbo que se fez carne, e Ele está aqui, e essa é a sua igreja, e nós damos liberdade para que a mensagem de Cristo ganhe profundidade em nós. Por isso eu oro por um avivamento de consciência. Eu oro para que ao término dessa reunião nós possamos dizer: antes eu não via, mas agora eu posso ver. Eu oro declarando que em meio a essa celebração o Senhor chame pessoas aqui. Eu oro declarando: esse lugar está debaixo do teu governo. Por isso nós oramos para que os protocolos sejam quebrados. Nós reconhecemos: os céus estão abertos sobre nós, porque os céus estão abertos sobre Cristo, e não há maneira mais profunda de te conhecer senão pela tua palavra. Por isso revela-nos o Filho. Esse é o nosso desejo e essa é a nossa oração, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Gênesis capítulo 22. O apóstolo Paulo vai dizer que Deus pregou o evangelho para Abraão. Isso significa que o plano perfeito de Deus, que vem antes da queda do homem, que era a entrega de Cristo, Deus entregaria o seu único filho. Ele conta esse plano para Abraão. Deus compartilha esse plano para Abraão. E agora em Gênesis 22 nós vamos ver Deus entrando em aliança com o homem. Você precisa de entender que Deus não poderia usurpar a entrada no mundo. Por isso Jesus é filho do homem. Nos 4 evangelhos nós vemos o traço principal de Jesus em 4 aspectos. Mateus vai dizer que ele é rei, porque o seu Jesus é rei. O seu Jesus não usurpou uma cadeira de rei. Ele não está agora sentado no alto e sublime trono, porque ele quer. Não, há um homem assentado no trono da linhagem de Davi. E é por isso que quando Mateus vai escrever sobre Jesus, ele liga a genealogia de Jesus a Davi, para dizer: ele está sentado sobre o alto e sublime trono, porque ele tem sangue real e autoridade natural para governar sobre todos os reinos da terra. É por isso que foi dito a Davi: o seu reino não terá fim, porque Cristo vem da linhagem de Davi. Mas ele não é só rei, ele também é servo. É por isso que Marcos não dá a ele uma genealogia, porque escravos não têm genealogia. Famílias pobres não sabem nem quem é o pai. Enquanto reis sabem a sua genealogia, escravos não conhecem de onde vieram. E é por isso que Marcos vai dizer que ele é servo, mas Lucas vai dizer: ele é filho do homem. E é interessante porque, sendo filho do homem, ele está ligado a Abraão por uma descendência natural, e por isso que ele é filho de Abraão. Por quê? Porque Deus precisava de um homem entrar em aliança com ele, porque a redenção do mundo precisava ser por meio de um homem.
E agora ele vai redimir o mundo. E ele tem autoridade para salvar o homem, porque ele é um homem. É por isso que João vai dizer que nós temos um advogado no céu. E ele não está na figura, já não mais de Deus, mas agora tem um homem assentado à destra de Deus. E ele intercede por nós como sumo sacerdote, porque ele também é homem. Mas para que um homem entrasse no mundo, era necessário que um homem entrasse em aliança com Deus. Deus precisava do sangue de uma família. Deus precisava da coragem de um homem. Para que ele entrasse no mundo, por quê? Porque ele necessitaria então de uma linhagem. E Deus então entra em uma aliança com Abraão. E Deus vai convidar Abraão para uma aliança. E o que eu quero expor desse texto para você é sobre o poder de uma entrega. Sabe por quê? Porque o mais extraordinário da vida não é simplesmente Deus ter entrado na sua história. É incrível Deus ter entrado na sua história. Mas a história de Abraão não é a história de um homem simplesmente que Deus entrou na história dele. Todos nós aqui, Deus entrou na sua história. E isso é maravilhoso, é o pontapé, o início. Mas o incrível é que Abraão entrou na história de Deus. A pergunta não é se Deus entrou na sua história, a pergunta é: você entrou na história de Deus? Deus tem uma história. Existe uma história sendo contada, e não tem nada a ver comigo nem com você. Deixa eu dizer algo para você: Deus é o único ser que não trabalha para a glória de homem nenhum, e mesmo assim não é egoísta. Por isso esse evangelho, que Deus está preocupado agora em resolver o seu problema, porque você está tão preocupado com a sua história, que é uma fração em toda a história. Deus não está preocupado em realizar aquilo que você quer para a sua história, é muito pequeno. Mas tem uma história que está sendo contada, tem uma história que ela está transcendendo as eras, os tempos, os povos, as línguas, os países. Deus tem uma história. E sabe o que é extraordinário da vida de Abraão? Não é um homem que Deus entrou na história dele, é um homem que resolveu entrar na história de Deus. A resposta de Abraão é: o que você vai fazer no mundo? Eu quero fazer parte daquilo que você vai fazer na história. Você conhece muita gente que Deus entrou na história. Tem muita gente que Deus entrou na história dele. E é óbvio que sem esse primeiro passo, o primeiro passo não é nosso, mas a completude não é só Deus entrar na minha história, agora eu entrar na história de Deus. Abraão não é um mistério. Eu sei que talvez você ache que o extraordinário da história de Abraão é um mistério que teve um filho. Não, isso não é extraordinário. Nessa comunidade deve ter muitos estéreis que tiveram filhos. Está aqui conversando com você alguém que não podia ter filho. Estou lá com o bebê 5 meses em casa. Depois da nossa primeira filha de 12 anos, os médicos disseram: olha, vocês não vão poder ter filhos. E é extraordinário. Mas isso é uma história comum. Mais comum que você imagina. Deus fazendo milagres de estéreis que não podem gerar filhos. Graças a Deus por isso. Por isso o extraordinário da vida de Abraão não é um estéril que teve filho. O extraordinário da vida de Abraão é um homem que teve coragem de entregar o único filho que teve. O extraordinário da sua história não é o que Deus te deu, é o que você teve coragem de dar para Deus. O que vai marcar a sua história não é o que Deus pode fazer por você, é o que você teve coragem de fazer com aquilo que Deus deu para você. É o que você teve coragem de devolver para Deus. O extraordinário não é o que Deus pode dar, é o que você pode entregar. Por isso o evangelho, inclusive para com Deus, não está baseado no que você pode receber, mas no que você pode dar. Eu fui pegar um voo esses dias, estava numa correria de voo, sai de um lugar, vai para outro. E a coisa que eu tenho o maior pavor é sentir frio. Eu não gosto de frio de jeito nenhum. E toda vez que eu vou entrar num voo, eu não sei o que o pessoal faz dentro de avião, que muitos dos voos, eles colocam uma temperatura baixíssima. E aí eu sempre vou preparado com uma blusa, sempre estou ali preparado. Mas nesse dia não, eu tinha despachado minha bagagem, eu estava de shorts e camiseta. A hora que eu entrei no avião, gente, estava assim, menos 15 graus. E a hora que eu entrei, estava menos 15 graus, já tinha um comissário ali perto, eu chamei ele e falei: amigo, está muito frio aqui dentro, não trouxe blusa, você pode me ajudar? Melhora a temperatura um pouquinho? Ele falou: vou te ajudar. Eu fui então sentar no meu lugar, quando eu estou indo sentar no meu lugar, sentei, o cara melhorou a temperatura de menos 15, foi para menos 10, assim, mas não resolveu muita coisa. E eu estou ali morrendo de frio, e eu estou pensando, o avião, eu tinha acabado de entrar no avião, eu estou pensando, o que eu vou fazer para fazer essa viagem inteira, 1h30 de viagem, com esse frio que eu estou, e eu já estava em desespero, e aí o avião começa então ali a ir para a pista, e 2 cadeiras para frente, do outro lado, uma moça olha para trás, ela olhou de novo, falou: nossa moça, você está com frio, né? Falei: dá para perceber, porque eu estava todo encolhido. Ela tira um cachecol da bolsa e falou: usa esse cachecol, vai te ajudar, pelo menos dá para você se cobrir durante o voo.
E aí eu peguei aquele cachecol, gente, eu passei 1h30 tentando cobrir meu corpo inteiro com um cachecol. E eu estou ali no cachecol, de verdade. E eu estou no cachecol falando, Deus, obrigado, Pai, porque eu não sei o que seria de mim. Certamente eu não estaria aqui hoje se não tivesse aquele cachecol. Não, o frio para mim é um caso muito sério. E eu estou ali naquele cachecol, e aí quando acabou o voo, todo mundo levantou e começou a sair, eu começo a dobrar o cachecol daquela mulher. E o Espírito Santo falou no meu coração, Dênio, o que você ficou pensando esse voo inteiro? E foi um voo que eu estava com frio, eu estava tão preocupado em me cobrir do frio que eu não fiz nada, eu não li, eu não fiz nada, eu não dormi, eu fiquei ali me cobrindo. E eu falei, Deus, eu fiquei pensando, o que eu posso fazer por essa mulher para retribuir o cachecol que ela me deu? O que eu posso dar em retorno? E eu tive várias ideias durante o voo, eu falei, acho que eu vou pegar o Pix dela e fazer um Pix muito maior que o valor do cachecol. Eu pensei bem, falei, acho que não. Falei, eu fiquei pensando várias coisas, mas quando eu saio do avião, e aí Deus falou, Dênio, você entendeu que quando você recebe algo, e você recebeu só um cachecol para se cobrir do frio num voo, mas quando você entender que eu entreguei o meu filho por você, a sua cabeça já não é mais o que eu posso te dar, o seu pensamento o tempo inteiro é o que eu vou poder dar para ele. E esse é o pensamento do salmista, que darei eu ao Senhor por todos os benefícios que ele me tem feito. Então já é uma vida cristã que eu não estou aqui escravo do que Deus pode me dar. Eu já não fico o tempo inteiro atrás de alguma coisa que Deus... Você sabe, só é escravo o tempo inteiro do que Deus pode dar quem não entendeu aquilo que já recebeu. Porque não tem nenhum milagre que Deus poderá fazer na sua história do que o milagre que Ele já fez te entregando Cristo. Não tem nada. Não tem uma cura que Deus possa fazer, não tem uma promoção de emprego, não tem uma abertura de portas, não tem alguma área que Deus possa prosperar, que seja maior. Por isso, quando você entende que você já recebeu, esse é o contentamento bíblico. Não tem nada que Deus possa fazer amanhã maior do que aquilo que Ele já fez. É por isso que o apóstolo Paulo vai dizer aos Efésios, Paulo não fala no futuro, ele fala no passado, ele diz, bendito nosso Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou. Ele não diz que vai nos abençoar, que nos abençoou com o quê? Com toda sorte de bênçãos espirituais. Aonde? Nas regiões celestiais. Aonde? Em Cristo Jesus. Paulo em Efésios capítulo 1, ele vai nos falar de 10 bênçãos espirituais, que estão aonde? Em Cristo. Abraão compreendeu isso. E porque Abraão compreende isso agora, Abraão vai fazer a sua entrega. E a grande questão é que a entrega de Cristo já foi feita. Uma vida cristã sem entrega, é uma vida cristã que denuncia que você não compreendeu o que Deus te deu. Quem não entende o que Deus deu, tudo é muito caro. Tudo é muito difícil. Tudo é muito pesado. A gente cria esse evangelho que a gente vem de domingo no culto, a gente faz a nossa parte 1h30 semanal, 2 horas, volta para casa e está tudo certo. E a gente continua querendo algo de Deus, sem a compreensão daquilo que Ele entregou por nós. E quando compreendemos o que Ele entregou por nós, a pergunta é, o que eu posso dar para o Senhor? O que eu posso fazer nos meus dias? O que eu posso fazer no meu tempo? E Abraão, eu quero expor para você aqui 4 aspectos dessa entrega de Abraão. E a primeira que acontece quando nós olhamos essa história é que Deus pediu algo para Abraão. Diga, Deus pediu algo para Abraão. Você sabe quando a gente fala de Deus pedir algo para alguém? E quando eu falo Deus pediu algo para Abraão, talvez você fala assim da boca para fora, você não consegue contextualizar. Mas deixa eu te ajudar aqui, porque certamente é essa a impressão que Abraão está quando Deus aparece em Gênesis 22, no meio de uma noite para fazer um pedido para ele. Sabe o que é Deus pedir algo para você? Deus é completamente suficiente. Deus não sente falta de nada. Você daqui a pouquinho vai ter fome, você vai precisar de comer. Daqui a pouco vai dar o seu horário, você vai ter que dormir, você tem necessidade de dormir. Nós somos cheios de necessidades. Deus é autossuficiente. Deus não sabe o que é ter necessidade. Quando você me pede algo, é muitas vezes com expressão de uma necessidade que você tem. Quando Deus pede algo para alguém, nunca é fruto de uma necessidade que Ele tem. Deus não pede algo porque Ele não consegue fazer. Deus não pede algo porque Ele não tinha como fazer. Deus não pede algo porque se não acontecer, Ele tem uma grande falta. Não, dele é o querer e dele é o efetuar. Esse Deus que o profeta diz que Ele mede
todo o peso da terra com uma balança na mão. Esse Deus, que depois da discussão de Jó com ele, a pergunta é: quantos dentes tem um crocodilo? Você sabe? Esse Deus que pergunta: olha, eu não lembro, quando eu criei a terra, Jó, onde você estava? Eu não lembro onde você estava. Esse Deus que não tem início e nem fim de dias. Esse Deus que governa toda a terra e agora Ele controla todas as coisas. Esse Deus que o profeta diz que todas as águas do oceano Ele pega como a concha da mão. É esse Deus que aparece em Gênesis 22 para fazer um pedido para um cara chamado Abraão. Um cara limitado, um cara cheio de problemas, um cara cheio de falhas. Ele aparece em Gênesis 22 para pedir algo para Abraão. Você sabe, durante muito tempo da minha vida eu tive dó de gente que Deus pediu alguma coisa. Eu estava essa semana que passou com um grande amigo meu, que ele era o cara, era o expoente do nosso seminário, todo mundo dizia: esse cara vai arrebentar. E Deus manda esse cara, 2 anos depois, para o sertão da Bahia, para cidades menos evangelizadas. Durante 2 anos, esse amigo teve que deixar os 2 filhos em São Paulo, e ele ia ver os filhos a cada 2 meses com a esposa, porque na cidade não tinha condição de receber os filhos, porque não tinha escola nem energia elétrica. E eu lembro que quando eu sento para conversar com esse cara, tinha acabado o nosso seminário, ele me conta isso. Eu disse: cara, mas que loucura que Deus é esse, que pede para um cara para ir para um lugar que ele está tendo que ver os filhos a cada 2 meses. E eu saí indignado da conversa, eu estou dirigindo. E Deus falou: Dênio, traumático na vida não é um cara que está deixando os filhos, porque os filhos deles entenderão aquilo que está acontecendo. E aqui eu não quero discutir esse aspecto, porque também é o aspecto que eu estava falando com Deus. Mas Deus me disse: traumático na vida é quem nunca deu uma resposta profunda àquilo que eu chamei para viver. Deus aparece para fazer um pedido para um cara, é um pedido absurdo. É tão absurdo pedir para sacrificar o seu filho, no tempo de Abraão, quanto é hoje. Que pedido é esse? E Deus aparece para fazer um pedido para Abraão, e Abraão está compreendendo: é Deus me pedindo algo, Deus que não precisa de nada está pedindo algo para mim. Você sabe, grande parte de nós, você sabe o que Deus quer de você. Você só não responde porque você não tem clareza de quem está te pedindo. E a gente acha que Deus está pedindo alguma coisa para nos tomar. Deus não está pedindo alguma coisa para tomar algo de você. Deus está pedindo algo para te incluir. Quando Deus pede para Abraão, não é porque Deus quer tomar Isaac, é porque Deus quer incluir Abraão na história de Cristo. Nós estamos num tempo tão louco da história, gente, que a gente ora para Deus confirmar se o que Ele falou foi Ele mesmo. Aí você fica carregando a mesma palavra durante 10 anos, porque Deus falou algo na conferência passada. Você fala: não sei, às vezes Deus não estava muito legal naquele dia. Eu não sei assim, se Deus estava vendo muito bem em todos os cenários, então Deus me mandou fazer algo, mas eu vou vir esse ano de novo para Deus confirmar, para ver se o que Ele falou é Ele mesmo. E é tão louco, porque eu tenho aprendido algo: Deus você não responde quando você quer, Deus você responde quando Ele chama. Sabe por que Deus a gente não responde quando a gente quer, só quando Ele chama? Porque pode ser que no dia que você se sinta pronto para responder, Ele já não esteja mais chamando. Eu posso dizer para você com muito zelo, talvez tenha poucos pastores que tenham feito mais velórios do que eu, gente. Eu sou recordista em velório. Eu fiz seminário interno e durante 3 anos o que eu fiz de velório, e eu fiz velório de tudo quanto é tipo que você pode imaginar. Velório caótico de criança, velório de pessoas que morreram por questão de idade mesmo, velório de pessoas que morreram com trauma. Mas eu digo para você, de tantos velórios, tiveram só 3 que eu, estou falando do meu julgamento natural, só 3 que eu olhei e falei: meu, esse cara cumpriu no tempo da sua oportunidade aquilo que Deus queria dele. E cansei de fazer velório de crente, mas de crente que teve a oportunidade, a única chance da vida de responder a Deus: mas Deus, agora eu estou ocupado, Deus, agora eu tenho algo a fazer, Deus, volta o ano que vem, Deus, vem daqui 2 anos, Deus, agora não tem como, Deus, agora eu acabei de casar, Deus, agora eu preciso de comprar meu apartamento, Deus, a gente não responde quando a gente quer, a gente entende o privilégio de que quando Ele nos chama, Ele está nos dando a oportunidade de não desperdiçar a nossa história. Sabe o que é desperdício? É ter vivido a vida, mas não ter respondido ao que Deus te criou para ser. Eu gosto, Bill, de um princípio judaico que eles dizem que todo tempo que não foi vivido para um propósito, foi tempo perdido. E
E aí eu, tempos atrás, fui usar aqueles alinhadores, sabe aqueles alinhadores para aparelhos modernos? Eu não sei se você sabe como funciona, eu não conhecia. Esses alinhadores modernos não são igual aos aparelhos antes, você tem que ficar voltando no dentista. Eles têm um aplicativo, e eles te mostram todo o desenvolvimento do tratamento. No meu caso, eu tinha que usar 20 placas. E o que eles fazem? Nesse alinhador que eu usava, eu colocava o alinhador número 1, e a minha pergunta para a dentista foi, quando eu vou para o número 2? Ela disse, tem que cumprir determinados números de horas com ele. Eu falei, tá, e como que eu sei? Ela diz, nesse aplicativo você entra, e toda vez que você colocar o alinhador na boca, você dispara o aplicativo. Então se você precisar de usar, sei lá, 100 horas, você coloca o alinhador na boca, dispara o aplicativo. Quando você tirar o alinhador para comer, separa o aplicativo e você faz essa dinâmica. Ele contabiliza as horas e ele vai te acenar. Olha, tira o alinhador 1, coloca o alinhador 2. E aí, eu comecei a usar o alinhador, mas a minha esposa falava para mim, cara, você já está tanto tempo no alinhador 2, você não vai trocar? Eu falo, nossa, e ela, por que você não troca? Aí eu ia olhar o aplicativo, eu esquecia de disparar o aplicativo. Aí eu fui falar com a dentista, ela falou, olha, se você não colocar o alinhador e disparar o aplicativo, o tempo que você usou de alinhador é tempo perdido, porque a gente não sabe exatamente bater as duas coisas. Você sabe o que é viver fora do propósito? É viver sem disparar o aplicativo. É tempo perdido. Você está até vivendo, mas isso aí é só existir. Você sabe qual que é a vida que vale a pena? É a vida que você está mergulhado no propósito existencial de Deus para a sua história. Agora, não tem como, nós criamos um evangelho que viver o propósito existencial de Deus é uma coisa muito confortável, não é? É uma resposta. É uma resposta, um chamado, e eu não conheço ninguém que respondeu ao chamado de Deus em completo conforto. Responder ao chamado de Deus é sempre nos tirando dessa zona. E é interessante que Deus aparece para pedir algo para Abraão. Você sabe, e a gente criou uma ideia de que nós podemos dar para Deus o que a gente quer dar. Gente, nós estamos num tempo que pastoreando igreja, fica claro algumas pessoas dizendo para mim, eu acabei de vir de uma reunião global da nossa liderança, nós estávamos reunidos toda a liderança, e sabe, muitas pessoas olham, e o sentimento que eu tenho dizendo, pastor, é isso aqui que eu tenho para dar, se a igreja quiser, bem, se não quiser, é o que eu quero dar. Mas não é assim com Deus. Abraão mostra para nós que a oferta não é o que você quer dar. Você sabe, nós acostumamos com a ideia de que a oferta voluntária é uma expressão só do que eu quero dar. Não, a oferta não é o que eu quero dar, a oferta é o que Deus quer receber. Abraão está acostumado, talvez como a gente, você já definiu, vou chegar nessa conferência, onde eu vou chegar, na hora da adoração, até onde eu vou erguer a mão, nós já temos os nossos protocolos, mas agora Deus aparece em Gênesis 22 para dizer, Abraão, não é do seu jeito, é do meu. Você tem disposição de dar o que eu quero, ou você vai ficar a vida inteira dando o pouco do que você quer dar? E agora, Abraão vai ser confrontado por um pedido de Deus. Mas Abraão tem uma clareza tão forte do Evangelho, que o que Deus vai pedir para ele é menor do que aquilo que Deus já entregou por ele. Talvez seja grande demais o que a gente precisa de renunciar, porque a gente não tem clareza o suficiente daquilo que Ele já fez por nós. Você sabe, é nesse lugar que Deus pede algo para Abraão, para incluir Abraão, que é nesse ambiente que Abraão recebe um pedido de Deus, e que pode parecer louco, gente. Mas se você conhecer um genuíno cristão, ele vai estar nas entregas mais profundas da vida, na maior alegria que existe. Deus pede algo para Abraão, deixa eu exemplificar para você. Tempo atrás eu cheguei uma sexta-feira em casa, eu estou em casa, daqui a pouco toca o meu telefone. Era um pastor importante assim, igual o Shalom, o cara me liga a hora que eu bati o olho assim. Sabe aqueles caras que te ligam e você fala, ou aconteceu uma coisa muito boa. Sabe quando seu pastor te liga, que você... é aquela ligação que você nem tem como não atender, você tem que atender na hora, aí você pede para todo mundo fazer silêncio, eu atendi. Era um desses pastores famosos do Brasil, que eu respeito muito. Eu atendi o cara, falei, tudo bem? Tudo, ele falou, Dênio, eu estou te ligando. Eu falei, então. Aí ele falou, então, Dênio, esse cara, poxa, por muitas vezes ele já me serviu, por muitas vezes ele já tinha me servido, ele é uma inspiração, o ministério dele. Ele falou, Dênio, sabe, eu estou te ligando porque agora, à tarde, faleceu um membro da minha comunidade, ele é um membro plantador, ele é um cara muito importante aqui para a gente.
E eu estava escalado para pregar numa conferência agora à noite, só que eu não vou ter como ir, eu preciso de ir no hospital para dar socorro para essa família. Mas eu fiquei pensando, eu também não posso ligar para ele, não dá nenhuma solução. Como é que eu ligo agora em cima da hora e falo que não vou e não dou nenhuma solução? Ele falou, aí eu pensei, eu preciso mandar alguém que vá lá, que possa me substituir. E eu preciso enviar alguém que lá no final, o pastor até fale, poxa, ainda bem que você não veio. Ainda bem que você mandou esse cara. Eu olhei no espelho e falei, você está ligando para mim? Ele falou, eu até estufei o peito. Eu falei, então eu estou te ligando porque eu queria que você fosse no meu lugar. Quando Deus está pedindo algo para Abraão, quando Deus está pedindo algo para nós, é igual esse cara pedindo algo para mim. Ele poderia ligar para qualquer pastor. Ele poderia contar com qualquer pastor. Um pedido desse cara, eu sei que qualquer pastor responderia. Quando ele está ligando algo para mim, ele não quer me arrancar alguma coisa. Ele não quer arrancar minha noite. Ele quer me incluir em algo. Quando ele está ligando para mim, sabe o que ele está falando para mim? Dênia, eu acredito no seu chamado. Quando ele está ligando para mim, ele está falando, Dênia, eu acredito naquilo que você carrega. Quando ele está ligando para mim, quando ele me pede algo, ele está dizendo, eu acredito. Abraão, Deus aparece em Gênesis 22 para pedir o filho do cara. E o cara está feliz dizendo, Deus quer me incluir em alguma coisa. Deus viu alguma coisa em mim. Deus enxergou alguma coisa em mim. Quando Deus te pede algo, Deus está dizendo, eu acredito naquilo que eu depositei em você. Quando Deus te pede algo, Ele está dizendo, eu acredito naquilo que eu depositei na sua família. Quando Deus pede algo para o seu casamento, Deus está dizendo, eu acredito naquilo que eu depositei em você. Nós precisamos ser livres da ideia de que quando Deus nos pede algo é porque Deus quer nos arrancar alguma coisa. Não, quando Deus nos pede algo é porque Deus está nos convidando, eu quero te incluir naquilo que eu estou fazendo. Deus pede algo para Abraão, mas uma segunda coisa que me marca nesse texto é que nós olhamos aqui essa narrativa e Abraão obedece ao que Deus colocou no seu coração. Olha o que a Bíblia diz, na manhã seguinte. Gente, na manhã seguinte, no dia seguinte, Abraão agora vai dar uma resposta pronta para Deus. Abraão não vai entender tudo, ele não sabe quais são os desdobramentos, ele não sabe exatamente o que significa tudo. E o nosso grande problema é que a gente quer responder a Deus mediante a Ele nos dar toda a clareza da provisão. E eu não sei você, mas eu sou assim também. Como é desafiador confiar, como a nossa crise está completamente fundamentada na própria identidade de Deus. Espera aí, Deus está falando, mas eu não consigo compreender tudo, eu não consigo ver tudo, eu não consigo entender tudo. Você sabe, à medida que comecei a caminhar com Jesus, eu pensava assim, Deus está falando essas coisas, eu não estou entendendo muito bem, porque eu conheço pouco da Bíblia. Passei a conhecer um pouco mais da Bíblia e passei a entender menos. Eu falo, não, acho que é porque está faltando oração. Aí passei a orar mais, aí Deus me pediu alguma coisa, aí eu continuo não entendendo. E aí eu descobri que andar com Deus não é entender tudo, é confiar sempre. Porque o justo não vive por aquilo que entende, vive por aquilo que crê. O justo não está baseado naquilo que compreende, está baseado naquilo que crê. Andar com Deus não é entender tudo. Por isso a vida com Deus, quanto mais profundo nós estamos em Deus, menos a gente está entendendo, mas mais seguros nós estamos. Abraão na manhã seguinte, ele não sabe muito bem como é. Ele não sabe o que vai custar. Eu amo entregas assim, que a gente não faz relatório, que a gente não colocou na ponta do lápis, que não está muito claro. Mas Abraão tão somente, e agora Abraão vai ter que obedecer, e ele vai responder essa palavra em obediência. Deixa eu dizer para você, qual foi a última experiência que você teve de tão somente obedecer o que Deus estava mandando? Nós estamos o tempo inteiro tão presos. Há uma ideia de que eu preciso de toda a estabilidade para responder a Deus. Você sabe, um tempo atrás eu estava ministrando em uma igreja. E aí chegou no final do culto, eu estava na sala com o pastor. Entrou uma jovem e entrou uma senhora junto com ela, era a mãe dela. E a jovem e a senhora choravam e elas disseram, pastor, você pode orar pela minha filha? Eu falei, posso. Eu me aproximei da moça e ela tinha um semblante de quem estava passando por um processo. E ela disse, pastor,
eu, salvo engano, 22 anos, ela disse, eu estava pronta para casar no final do ano, ia mudar de país, estava tudo certo. E ela disse, pastor, eu descobri que eu estou com câncer, só que eu já descobri uma forma muito agressiva do câncer. Os médicos deram pouquíssimas esperanças do meu tratamento. E ela chorava. E eu não sei o que é sentar na frente de um médico e ouvir que você tem pouca esperança de vida, prestes a se casar, tão jovem. Eu disse para ela, mas você confia que Deus está sustentando as estrelas agora, que os mares estão no seu limite? Você confia que Ele governa sobre todas as coisas? Você confia que a Bíblia diz que não tem um fio, Ele conhece todos os fios da sua cabeça? Você nunca contou, gente. Você conhece alguém que fala, gente, passei a noite inteira contando. Ele conhece. Confio, pastor. Eu falei para ela, senta aqui. Abre seu bloco de notas. Eu quero que você faça uma carta para Deus agora. E essa carta vai te sustentar durante o seu período de tratamento. É uma carta de confiança. É uma carta dizendo, eu confio. Apesar de não entender, eu confio. Apesar de não ter compreensão de tudo, eu confio. Apesar de não estar claro para mim, eu confio. Enquanto aquela moça escrevia no bloco de notas, ela chorava. Depois eu disse para ela, nem sinto, eu não quero simplesmente orar com você, vamos ler isso. E nós lemos. Quase um ano mais tarde, eu estou pregando em uma outra igreja, uma outra região, no final do culto aparece essa moça. Ela falou, pastor, eu tinha que vir aqui. Eu tinha que te contar. Eu falei, o que foi? Ela falou, pastor, eu estou curada. Você sabe, eu celebrei com ela. Ela disse, pastor, mas mais extraordinário que a cura do câncer. Aquele dia eu escrevi para Deus sobre confiança. E eu estava no mais profundo vale da minha vida. Eu não conseguia entender porque prestes a me casar, mas eu resolvi confiar naquele que nunca me deixou, naquele que nunca falhou, naquele que nunca esteve ausente, naquele que não tem falta de nada. Eu resolvi confiar integralmente que eu não tenho um Deus simplesmente como o Velho Testamento diz, eu tenho um Abba Pai. Eu resolvi confiar que conforme Paulo diz aos Romanos 8,15, eu não recebi o espírito de escravidão, e é por isso que eu não estou com temor, mas eu recebi o espírito de adoção de filha. Então eu podia clamar, Abba Pai. Ela disse, pastor, eu ia fazer os processos de quimioterapia que os médicos nem sabiam se ia resolver, e eu colocava no meu carro aquela música que a gente canta, seguro estou nos braços daquele que nunca me deixou, seu amor perfeito. Ela foi cantando isso. Mas pastor, mais que o milagre ter sido curada do câncer, eu fui curada da falta de confiança. Entrou uma mulher não só que saiu curada do câncer, meu coração está curado. Eu confio que mesmo sem ver, mesmo sem compreender, mesmo sem ter toda clareza, quando Deus me pede algo eu posso responder, porque Ele sabe todas as coisas, porque Ele conhece todas as coisas. Ai, porque Ele é bom. E essa é a nossa crise. Sabe por que Abraão é o pai da fé? Porque é um cara que tem coragem de na manhã seguinte se levantar. É um cara que tem coragem na manhã seguinte de dar uma resposta de obediência a Deus, custe o que custar. Obedecer a Deus vai custar às vezes. E a sua história, a minha história, mas todos nós teremos histórias das quais obedecer a Deus vai nos custar. E o próprio Jesus disse, se você não tiver a capacidade de aborrecer o seu pai e a sua mãe, os sonhos que eles fizeram para vocês, se você não tiver coragem de talvez um dia se levantar, que bom que os sonhos que seus pais fizeram para você, bata com os sonhos de Deus para você, mas nem sempre essa equação vai dar certo. E quando não der certo, aborreça o sonho dos seus pais, mas não aborreça os sonhos de Deus. Que bom, e Ele está dizendo, aquele que não aborrece a si mesmo. Tem vezes que você vai fazer planos para você, de dizer eu vou para lá, e Deus fala, é isso aí, eu quero que você vá para lá. Mas às vezes você diz, eu vou para lá, e Deus diz, não é para lá que eu quero que você vá. Quando você tiver que aborrecer entre o seu próprio coração e o projeto que você fez, o projeto de Deus, Ele diz, aquele que não puder aborrecer a si mesmo, não é digno de ser meu discípulo.
Abraão não vai perder a oportunidade dele. E não vai perder a chance dele. Você sabe, obedecer a Deus não é um dia, gente, não é uma conferência. Obedecer a Deus é igual colocar um endereço no Waze para um lugar que você não conhece. Você não tira o olho da tela. Eu não sei você, mas é psicológico para mim. Eu não sei se aqui vocês precisam de Waze como a gente precisa em São Paulo. Mas em São Paulo eu só consigo andar com Waze e não dá para tirar. Eu não consigo tirar o olho 1 minuto da tela. Se tirar 1 segundo eu já fico desesperado. Por quê? Porque eu estou sendo direcionado por uma voz. Ele está dizendo, entra aqui, sai ali, sobe aqui, não entra aqui. E agora estou sendo conduzido. Abraão vai, no dia seguinte, obedecer a voz que Deus colocou no coração dele. Talvez seja extraordinário, mas muitos de nós já ouviu o que Deus tem para você. Você só não tem coragem mesmo de obedecer. Você gosta até de contar a história de quem obedece. Você gosta até de celebrar quem obedece. Você só não quer obedecer porque obedecer vai te custar alguma coisa. Obedecer vai te custar uma rota. Obedecer às vezes vai te custar um relacionamento. Obedecer às vezes vai te custar um prazer. Obedecer às vezes vai custar uma conquista. Obedecer às vezes vai custar um projeto. Obedecer às vezes vai custar ter que destruir o que você construiu até aqui. Obedecer às vezes vai custar uma geografia. Obedecer custa. Mas Abraão está dizendo, eu não vou perder minha oportunidade de entrar na história daquilo que Cristo está fazendo. Mas um terceiro e penúltimo aspecto que eu vejo nesse texto é que Abraão vai guardar a palavra. Diga, guardar a palavra. No verso 4 diz, no terceiro dia. Gente, vem comigo. Deus manda um cara matar o filho dele. Deus aparece à noite e fala, sacrifica seu filho. Esse cara agora vai sacrificar o filho. Se fosse mais prático, Deus ia falar, Abraão, sai no quintal agora, a palavra está viva, gente, está quente, o cara acabou de receber a palavra, sai no quintal e mata o menino, levanta um altar no quintal e mata ele no quintal. Era mais fácil ou não? Mais prático. Por que as promessas têm que passar por testes? Por que o que Deus nos fala tem que passar por processos? Seria mais fácil Deus pedir algo para Abraão e acontecer na mesma madrugada, esse cara vai e sacrifica o filho, mas não, a Bíblia diz que Deus estabelece Abraão, você vai entregar daqui 3 dias, sabe por quê? 3 na Bíblia fala de um processo completo, na teologia o número 3 fala de um processo completo, Deus está dizendo, Abraão, você vai ter que carregar essa palavra até você se tornar um com ela. Essa palavra vai ter que vencer o teste do tempo, do desânimo. Essa palavra vai ter que vencer o teste do que vão falar. Essa palavra vai ter que vencer a adversidade. Essa palavra, você vai ter que caminhar 3 dias. É por isso que muitos de nós param no meio dos 3 dias. Porque talvez Deus te dê uma palavra, mas Ele está dizendo, você vai ter que se tornar um com a palavra. Você vai ter que se tornar um com a entrega. Abraão vai caminhar 3 dias. São pelo menos 2 noites tendo que dormir com o menino. São pelo menos 2 noites tendo que olhar para aquela palavra, tendo que pensar e repensar naquilo. E agora Abraão vai guardar a palavra. Sabe, muitos de nós, você não precisa de uma palavra nova. Você só precisa lembrar a palavra que Deus te deu. Muitos de nós, você não precisa de uma rota nova. Você só tem que voltar a caminhar na rota do caminho de Moriá, do lugar que Deus te chamou para entrega, que vai significar o ápice da sua história. O ápice da sua história, gente, não está numa promoção, está numa entrega. Deus não está criando filhos para promovê-lo, Deus está criando filhos para matá-los. Deus está nos conduzindo até o Moriá, para a expressão da nossa entrega. E está esse cara agora, 3 dias caminhando com essa palavra. E Abraão vai caminhar com essa palavra, ele vai olhar para o menino. Quem aqui tem uma palavra sabe o que eu estou falando. Deus te fala na noite, é maravilhoso. Aí você começa a caminhar, parece que não é tão maravilhoso assim. Parece que não é tão fácil assim. Parece que não é tão simples assim. Abraão já tinha deixado para trás Sara. E eu não estou falando sobre casamento, mas fica aqui para as mulheres. A Bíblia vai colocar Sara na vitrine como heroína da fé, porque diz que ela chamou Abraão de Senhor. Sabe o que significa para mim? É que Sara sabia que Abraão ia sacrificar Isaac. E ela concordou. E ela disse, Abraão, se Deus colocou no seu coração, só uma coisa, a gente pode perder um filho, mas a gente não pode perder a oportunidade de participar da história de Cristo. E essa mulher vai permitir que o seu marido sacrifique o seu único filho.
E esse cara está caminhando com o menino e talvez pensando, como está minha mulher agora? Como que vai ser quando eu voltar para casa? Eu saí como um cara respeitado, mas vou voltar como um assassino. Mas Abraão vai caminhar com essa palavra, você sabe? E aí a Bíblia diz que ele chega perto do monte que Deus indica para ele, e tinha 2 servos que o acompanhavam, e a Bíblia diz que ele pede para os servos aguardarem. Ele diz, olha, nós vamos adorar, esperem aqui. E por que Abraão pede isso? Porque a promessa pode ser até num lugar coletivo. Gente, a promessa, todo mundo sabe, a promessa é aquela coisa linda, mas a aliança é um lugar entre você e Deus. Não cabe mais ninguém. A aliança não é bonito, não é fofo. Quando Deus te convida a entregar alguma coisa, não é essa coisa melódica, porque a aliança você não entrega pensando em receber. A aliança você dá porque você fala, você tem tudo de mim, então o que você quiser é teu. Ele está subindo porque quem em sã consciência veria um pai matando seu filho e não faria nada? Esse cara vai deixar agora os seus servos no pé do monte, porque ele diz, agora é eu e Deus. É uma aliança entre eu e Deus. É uma palavra entre Deus e eu. Alianças, não cabe ninguém, irmão. Não cabe o pastor, não cabe o culto, não cabe ninguém. É você e Deus. Você sabe, um tempo atrás, a primeira igreja que eu pastoreei, assim que eu assumi essa igreja, 2 anos depois eu resolvi fazer uma grande reforma no espaço. E como o espaço era grande, tudo era muito caro. Eu resolvi fazer essa reforma e eu tenho uma cultura pastoral pessoal. Toda vez que eu vou fazer uma reforma, eu escrevo tudo num descritivo, é só o jeito que eu faço. Eu escrevo tudo num descritivo e eu distribuo para toda a comunidade e falo, gente, está aqui os custos que a gente vai ter, e você ora agora e pensa qual que é a sua parte. Nós somos tantos, cada um pensa na sua parte, e a gente vai levantar uma oferta para isso. E eu fiz isso. Então, eu distribuí envelopes na igreja e disse, gente, a partir de semana que vem nós vamos ofertar. Ore, leve esse envelope e ore para entender qual que é a sua parte. Se é R$1, se é 10, se Deus vai mandar você dar todo o ar-condicionado, se Deus vai mandar você dar todo o piso, se Deus vai mandar, não sei, leve isso. E aí no meio da semana, me liga uma mulher. Ô pastor, tudo bem? Eu falei, tudo, eu conhecia ela era membro da nossa comunidade. Ela falou, pastor, você sabe que eu estou há muitos anos tentando ter filhos, né? Eu falei, sei. Ela falou, pastor, você sabe que eu casei muito jovem, e desde que eu me casei, meu sonho é ter um filho. Eu falei, sei, conheço a sua história. Ela falou, pastor, você sabe que eu já fiz vários processos de inseminação. Eu falei, sei, conheço. Ela falou, pastor, você sabe que eu já passei dos 40 anos, né? Eu falei, sei. Ela falou, pastor, você sabe que naturalmente falando, as chances para uma mulher como eu, que é estéril e que tentou esses tratamentos agora, diminui. Eu falei, sei. Ela falou, pastor, e os médicos me chamaram, e salvo engano era a 4ª inseminação que ela já tinha feito, e os médicos me chamaram e disseram que tem uma tecnologia de fora agora, e é a última chance de eu poder ter filhos, só que essa tecnologia é muito mais cara, esse tratamento é muito mais caro, porque ele envolve muito mais coisas. Eu falei, ok. Ela falou, então pastor, aqui no domingo, quando você distribuiu aquele envelope sobre uma oferta que a gente deveria dar, e minha igreja, como essa igreja aqui é muito light para falar disso, é sem exageros, é sem essa pirotecnia, neopentecostal. Só entregamos, ore. Ela falou, pastor, mas a hora que eu cheguei em casa e abri o envelope, o valor do tratamento é exatamente o valor de todo o piso da reforma. Eu falei, ih? Ela falou, pastor, eu estou te ligando, porque Deus falou para mim, você tem coragem de fazer uma aliança comigo, entregar uma oferta, ao invés de fazer o processo? Eu falei, irmã, nessa a gente não liga para o pastor não, porque um pastor como eu, você sabe, é seu sonho. Eu sei o que custa para uma mulher, eu tenho uma mãe aqui em casa, eu sei o custo de um filho, o sonho de um filho. Ela falou, então pastor, mas não é só o piso de uma igreja. Deus está me convidando para fazer uma aliança com Ele. Eu falei, irmã, você conversou com seu marido? Conversei, pastor, o que ele falou? Ele falou que ok. Eu falei, irmã, você sabe que você pode colocar isso no altar de Deus e não voltar, né? Sei, pastor. Eu não estou colocando para voltar. Talvez tudo que Deus quer de mim é uma resposta, para que eu devolva para Ele um sonho que Ele me deu. E eu estou bem com isso. Essa mulher falou, pastor, pede para o administrador passar, pegar os cheques. Pode fazer do jeito que vocês quiserem.
esse valor vai ser destinado para isso. Essa mulher doou o piso. Você sabe o que é uma aliança com Deus? Eu não estou te falando de dinheiro, não. Você está entendendo o que eu estou falando? Quando eu estou lá nesse campus, ainda prego lá, eu digo para as pessoas que estão lá, olha para esse piso aí. Esse piso não é um piso. Esse piso é a aliança de uma mãe que diz para Deus, Deus, se for para participar da sua história, com uma coisa tão pequena que é uma oferta para um piso, e se eu tiver que abrir mão de alguma coisa, está aqui, o senhor pode fazer. Essa mulher entrega essa oferta. Mas como é absurdo. 3 anos mais tarde, essa mulher tentou a vida inteira ter filho. Fez vários processos de inseminação. Agora, numa idade que a medicina contraria, e depois de quase 20 anos tentando engravidar, 3 anos mais tarde, estou eu com o filho dessa mulher no colo. Mas sabe o que eu estou dizendo para você? Poderia não voltar o filho. O louvável não é o que volta, é o que vai. É incrível Abraão ser pai de uma grande multidão, mas só um cara que tem coragem de entregar o filho sem a possibilidade de voltar que pode ser pai de multidão. É incrível uma mulher que está anos e anos tentando engravidar, ter um filho, mas mais incrível é uma mulher que tem a coragem de dizer para Deus, Deus, se o meu filho for o custo de um piso, de um negócio que o Senhor quer fazer para a sua igreja, eu vou dar o piso. Pastor Hernandes Dias Lopes deve ser o primeiro teólogo brasileiro a ser estudado na academia, com profundidade. Eu estava com ele esses dias, talvez você já ouviu ele contando a história dele, mas ele é filho de uma analfabeta. Talvez o pastor mais eloquente do púlpito brasileiro hoje é filho de uma analfabeta. Mas sabe qual que é a diferença dessa analfabeta? Porque o que difere, irmã, não é o que você pode dar para o seu filho, é a aliança que você pode fazer com Deus. Você pode colocar ele na escola para falar 6 línguas. O menino pode sair falando 6 línguas, ele pode estudar na melhor escola da cidade. O que o seu filho precisa é uma mãe que tem aliança com Deus. A mãe desse menino chama ele, e eles moram numa zona rural, que não tem nada. E ela diz, não tem como, essa sua gestação não vai vingar, a gente tem que tirar o bebê. Ele diz que essa mulher sai dessa consulta e ela diz, Deus, eu não vou tirar esse bebê. Eu quero fazer uma aliança com você. Se esse filho vier, eu quero te entregar ele. Aí você acha que colocar o seu filho na melhor escola é o que resolve? Não. Ter uma aliança com Deus. Porque os nossos filhos precisam de mães de aliança. Né? Esse menino vai ver luz elétrica pela primeira vez aos 8 anos. Uma professora vai tirar ele dessa zona rural e vai levar ele para morar num subúrbio da cidade grande. E esse menino vai viver de favor nessa casa. Qual que é a possibilidade? Não é filho de uma família forte, não tem pai forte. Ele diz que N vezes ele entrou na padaria como estudante e ainda como adolescente, gente. Eu fico imaginando naturalmente as marcas do coração de um adolescente longe dos pais. Uma situação como essa, ele diz que ele namorava a vitrine, os doces da vitrine, sem poder comer da padaria. Hoje se torna o homem mais eloquente do púlpito brasileiro, por causa de uma mãe que fez uma aliança com Deus. Você sabe por quê? Porque as suas alianças não afetam só você. Sabe o que está faltando, gente? A gente pode colocar uma vela por carro de jovem que está se relacionando aqui. O que eu vou dizer, nesse púlpito brasileiro bagunçado, vou dizer para os casais aqui, transar ainda é pecado. Se você não é casado, sexo antes do casamento é pecado. Colocar a mão em lugar indevido é pecado. Ir além do ponto é pecado. Se excitar numa relação que não é sua esposa, é pecado. E nós podemos colocar uma vela por carro, não vai mudar nada. O que a gente precisa é de casais de aliança. É de jovens solteiros que estão olhando um para o outro e dizendo, nós estamos fazendo uma aliança com Deus. E na nossa história, na nossa oportunidade, nós vamos servir a Deus com pureza. Na nossa chance. Sabe o que falta, gente? É sacerdotes de aliança. Que tem de homem frouxo na nossa geração.
pastor, vai lá em casa. Irmão, se você encontrar uma mulher simples, nos ligue, tem alguma coisa errada. O que muda é um sacerdote de aliança. É um cara que lá dentro da casa dele, ele fala, Deus, essa casa tem uma aliança com o Senhor. Nós não vamos dar um passo fora daquilo que o Senhor nos projetou para ser. Sabe que uma mulher está louca para ter, irmão? É um homem de aliança. É um homem que ouve a Deus e segue o que Deus quer. Eu fico imaginando que Sara está olhando e falando, que homem é esse? Que cara é esse? Agora o camarada não consegue nem parar de assistir TV, velho. Camarada não consegue. Ai, quer perguntar alguma coisa de Deus? Liga para o pastor. Que liga para o pastor? É homem de aliança. Eu cresci numa casa vendo meu pai acordando 5 da manhã todo dia. E lá em casa eu digo, não vai ter homem de Deus maior que eu dentro da minha casa. Eu não vou terceirizar. O que falta na nossa geração, o que as mulheres e as esposas estão clamando é, Deus, aonde estão os homens de aliança que têm coragem de ouvir a sua voz e se submeter ao que o Senhor quer? Sabe que está faltando mulher de aliança. Um monte de irmã complicada. Eu não sou dessa igreja, eu posso falar, não tem nada a ver. Hein, Bill? Às vezes eu vou fazer aconselhamento com os irmãos, eu tenho dó do cara. Irmã perturbada. Se não tiver nada para arrumar, ela arruma alguma coisa. Mas com todo respeito. Sabe o que falta? É uma mulher que fez uma aliança com Deus, que está entendendo a vida é mais que isso aqui. A vida é mais que criar criança, a vida é mais que um casamentinho legal, a vida é mais que pagar conta. Deus está me chamando para coisas sublimes, Deus está me chamando para um lugar sublime. Sabe o que está faltando, gente? Está faltando empresários de aliança. Eu estou no meio de uma reforma lá, falei, gente, nós vamos entrar num prédio novo, temos 70% para fazer. Aí é lindo, aí teve um irmão lá que chamou no peito e falou assim, pastor, me ligou para o pastor, quanto que já entrou de oferta? Eu falei, irmão, é muito agressiva essa pergunta. Ele falou, pode fazer a conta de tudo que entrou, pastor, você sabe a condição que Deus me deu. Eu propus no meu coração assim, Deus, a oferta que eu vou dar é tudo que faltar para fazer tudo que precisa ser feito. Mas minha pergunta é, aí você fala, ai pastor, esse irmão deve estar sobrando muito dinheiro. Não, Deus não trabalha com quem tem sobra, Deus trabalha com quem tem aliança. Você teria coragem de dizer para Deus numa noite como essa, Deus, o que está faltando aqui? Ou você está viciado em tirar o seu extrato e ficar vendo seus rendimentos? Deus está procurando gente de aliança, gente. Cadê os jovens? Ou ficou brega ser pastor em tempo integral? É claro, Deus chamou 1% só, mas eu estou atrás desses 1% que estão dizendo, eu vou dar minha vida, eu vou colocar minha vida, eu vou colocar meus dias. Cadê os nossos missionários? Cadê os casais que um vai olhar para o outro vai olhar para um e falar, todo mundo vai ter casa na terra, mas a gente não precisa de escritura para ser feliz. Todo mundo vai ter que ter estabilidade, mas a gente não precisa de estabilidade para ser feliz, porque Deus nos chamou e o alvo da nossa vida agora é viver em prol dEle, e tudo que é para Ele, a gente pode dar tudo. Abraão vai guardar a palavra. É ele e Deus. Deixa eu te perguntar, qual que é a palavra que é entre você e Deus? Mas por fim, quando eu falo por fim na minha comunidade, todo mundo fala, mas por fim. Obrigado pela espontaneidade. Abraão vai subir para o sacrifício. Você sabe, na teologia tem uma matéria que a gente estuda sobre geografia bíblica, porque a geografia não é em vão. Quando é vale, não é vale em vão. Quando é monte, não é monte em vão. O monte fala de um lugar mais alto. Você sabe, tem entrega que você não conseguiu fazer na sua vida, porque o seu nível espiritual ainda está muito raso, a gente precisa de subir. Tem entregas que Deus nos convida a fazer, gente, que é só num lugar que a gente está nas alturas. É ou não é? É por isso que conferências são esses lugares maravilhosos. Porque conferência não sente assim. Conferência não é um culto comum. Todos os cultos são bons, mas conferência parece que a gente está um pouco mais elevado. Não é? Tem ambientes espirituais que parece que é uma plataforma que Deus está construindo. Agora, por que Deus leva Abraão para cima do monte? Para uma entrega. Se
vai perceber que quanto mais elevado está a nossa realidade espiritual, mais fácil a gente está a fazer as entregas que precisamos fazer. Esse homem agora é chamado por Deus e ele vai subir o monte. E agora ele sobe o monte. E se a banda quiser vir, pode vir. Ele sobe o monte. E ele está carregando Isaac. Eu não sei, gente, quais foram as entregas que te custaram na vida. Eu sei as minhas. Eu sei as que me custam. Eu sei as vezes que Deus apareceu no meio da minha noite me pedindo algo, eu falo, Deus. Você sabe, a gente vai ficando mais velho, a gente vai caminhando um tempo mais com Jesus, a gente aprende que talvez isso aqui é palavra para conferência de jovens, né? Isso aqui é legal para a gente falar, pastor, num retiro de mocidade. Eu estava esses dias pregando em Portugal, acabou a pregação, eu estou saindo assim, era um hotel, estou saindo no saguão do hotel, uma igreja que a gente está plantando lá, eu me deparo com um rapazinho, cumprimentei ele, foi tudo bem, tudo. Eu falei, o que você está fazendo aqui? Ele falou, pastor, é que eu fui numa conferência de missões lá no Brasil, e aí eu recebi uma palavra para Portugal. Falei, e? Ele falou, aí pastor, eu no final peguei, vendi tudo que tinha, dava para comprar passagem e vim para Portugal. Falei, é mesmo? É. Falei, você se auto-enviou então? Aí ele falou, por que não pode, pastor? Eu nem quis falar nada. Falei, não. Aí eu falei, e agora? O que você está fazendo? Ele falou, pastor, não conheço ninguém aqui, eu só recebi uma palavra de Deus e vim atrás dessa palavra. Eu só senti que devia fazer isso. Chegou aqui, pastor, eu tô vendendo bala na rua. Falei, sério, cara? Ele, sério. Falei, pastor, mas eu estou tão feliz. Eu não sei o que vai ser. Mas eu só dei o passo, era a minha oportunidade de fazer isso. Se precisar voltar, eu volto. Mas eu só senti que eu tinha que vir. Aí eu estou indo, eu pego o elevador e eu estou assim comigo pensando, que cara sem noção. Mas aí eu olho, você vai ouvir a história desses caras, todos nós fomos sem noção um dia. É verdade. É ou não é? Você vai pegar a história dos homens de Deus, você está sentado do lado de um homem, de uma mulher de Deus, que por vezes fez coisas que não dá para compreender. Aí eu estou no elevador pensando, que menino sem noção, rapaz. Aí Deus falou, Dênio, é melhor quem responde precocemente sem entender, do que quem tardiamente nunca dá uma resposta. Porque mais chance tem uma gestação de uma criança que nasce antes do tempo, do que uma criança que ficou mais tempo para nascer. Tem mais chance para um menino desse, de um bebê prematuro, e ganhando força aí, do que alguém que já entende tanto, você acostumou a entrar aqui, sentar, ouvir o que Deus tem para você, se acostumou a colecionar aquelas palavras, mas nunca dá uma resposta para Deus, já nem te mexe mais, já nem mexe mais com você. Aí sabe o que Deus falou? Eu fui para o hotel incomodado. Falei, Deus, me dá o coração desse cara, que eu já tive coragem do Senhor me dar uma palavra, e eu ir atrás de uma palavra, mesmo que me custe vender bala, mesmo que me custe um pastor que acha que é tão experiente olhar para mim e me chamar de inexperiente. Aí Deus falou, Dênio, sabe qual que é o risco de desejar algo? É que o que você deseja se cumpre. Sabe o que Deus tem que mudar em nós? O nosso desejo. Abraão tinha dinheiro, mas ele não queria ser conhecido como um homem rico. Abraão tinha poder, mas não era isso que Abraão estava atrás. Abraão tinha Isaac, mas não é por causa de Isaac que ele queria ser conhecido. Depois de perceber a história de Cristo, Abraão está perseguindo só uma coisa. Pouco importa como eu vou ser conhecido. Eu só não quero deixar de, do tempo da minha oportunidade, fazê-lo conhecido. Não a mim. Que se esqueçam.
Eu particularmente, a plataforma que eu mais gosto é Spotify. Eu amo Spotify. Quando lançou Spotify, eu falei, essa plataforma é de Deus, porque essa plataforma me lembra João Batista. Eu amo, eu estava até falando aqui, como eu sou abençoado pelo FOP. Eu estava brincando que às vezes o pessoal fala errado, eu falo, é clássico. Mas eu estava dizendo, eu gosto tanto de ouvir as pessoas que às vezes eu não tenho as imagens. E eu gosto de ir lá, se você for no YouTube você vai ver pouca coisa minha, se você for no Spotify você vai ver muito mais. Porque eu amo a ideia da gente ser só uma voz. A voz do quê? Chegaram para João Batista dizendo, é você o Cristo. Abraão podia ser esse cara na história, que poderia estar no lugar de Cristo. É você o Cristo. Não, eu não sou o Cristo. Eu só sou uma voz que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor. O que somos nós? Só uma voz. O que é a sua vida? É só uma voz que está dizendo, preparai o caminho do Senhor. Nunca foi sobre você, nunca foi sobre o seu casamento, nunca foi sobre o seu dinheiro, nunca foi sobre o seu ministério, nunca foi sobre a igreja em Juiz de Fora. Essa igreja é só uma voz que está passando pela história e dizendo, preparai o caminho do Senhor. Sabe quem é Abraão, gente? Que cai Abraão. É por isso que Paulo, é por isso que o escritor de Hebreus também, e no Novo Testamento, diminua todos os homens. Abraão só é mais um mortal que passou pela história. Mas a diferença da vida de Abraão foi um homem que teve coragem de na sua história dizer, preparai o caminho do Senhor. É uma voz que passou pela história dizendo, eu não sou a imagem, eu não sou o centro. Dá para você fazer da sua vida o centro da história. Você não é o centro da história. A sua família não é o centro da história. A sua promessa não é o centro da história. Nós só estamos apontando para aquele que há de vir. Nós estamos endireitando as veredas e todos os vales sejam aplanados, até que Ele venha, até que Ele venha. Abraão sobe o monte. Ei, Espírito, Eriamamacho, Eriacanie, por gentileza, vamos subindo esse monte. A palavra não fala só ao nosso intelecto, ela dá direção ao nosso espírito. Esse lugar espiritual, ele não é perseguido a partir de uma visão mental. Ninguém pode entregar a Cristo através de uma percepção mental, não. Espírito Santo. Abraão vai subir para esse lugar. E quando ele chega no cume do monte, ele prepara o sacrifício dele. E esse cara está dizendo, Deus está contando comigo. Eu não sei porque Ele está me pedindo um filho. E se você caminhar com Deus, você vai entender que Deus pede coisas que aparentemente não fazem sentido. Mas a Bíblia vai dizer que Abraão cria que Deus era capaz de ressuscitar o menino. Não tinha ressurreição. Abraão nunca tinha visto uma ressurreição. Mas ele está dizendo, se Deus me pediu algo, se Deus está me pedindo, eu não consigo compreender tudo. Mas Ele pode até ressuscitar o menino. Que nível de fé. Que nível de entrega. E agora ele sobe o monte com o menino. Já tinha algo preparado. Cristo já seria ali revelado como a propiciação, como o sacrifício perfeito. Mas ele sobe o monte e agora ele amarra o menino. Ei! Eu não sei você, mas quando eu leio sobre esses homens, é Jesus também no Getsemane amarrado. É Jesus também no Getsemane dizendo, Pai, se possível for, afasta de mim esse cálice. Todavia seja feita a tua vontade. É Abraão nessa agonia de alma, por um lado, de dizer, eu não sei muito bem como vai ser amanhã. Mas ao mesmo tempo ele dizendo, eu não posso perder a oportunidade da minha vida de dar o que Deus está me pedindo. Mas quando Abraão vai sacrificar o menino, uma voz brada, Abraão,
Abraão, não mexe no menino. Por quê? Porque esse cara teve que sair de casa? Por que ele teve que ter um papo tão sério com a esposa? Por que ele vai ter que caminhar 3 dias? Por que ele vai ter que caminhar com a palavra para chegar lá em cima e Deus dizer: Abraão não sacrifica? Não é, é porque o sacrifício estava acontecendo. Deus está dizendo: Abraão, nunca foi sobre o menino, foi sobre você. Não precisa sacrificar o menino, porque agora eu sei o que está no seu coração. Agora eu sei aquilo que está no seu coração. Se você pode, feche seus olhos onde você está. Coloque as suas mãos na posição de receber. Espírito Santo, a tua palavra foi ministrada aqui. Mas hoje é o Gênesis 22 de algumas pessoas. Hoje é uma noite de entrega. Tem gente aqui nessa noite que já ouviu uma voz. Tem gente aqui nessa noite que já sabe o que fazer. Tem gente aqui nessa noite que ouviu uma palavra. Mas tem gente que parou no meio dos 3 dias. Tem gente que no meio dos 3 dias voltou para casa. Tem gente que no meio dos 3 dias parou na travessia. Tem gente aqui que sabe o que o Senhor pediu. Tem gente que está vivendo abaixo. Eu sinto o Espírito falando no meu coração. Tem gente que está vivendo aquém daquilo que Deus te criou para viver. Tem gente que está em casa legal. Você está no emprego bacana. Você está tudo certo. Você só não está no lugar que Deus quer que você esteja. Mas hoje é o seu Gênesis 22, é Deus te lembrando e dizendo para você: ei, se você estiver disposto a te entregar, eu continuo querendo te usar, eu continuo querendo te incluir na minha história, eu continuo querendo te incluir naquilo que eu quero fazer, eu continuo querendo te incluir nos planos que eu tenho. Jesus, nessa noite tem entregas para acontecer. Tem mães aqui que precisam de entregar os filhos. Tem mulheres que tornaram seus filhos o alvo supremo do seu propósito existencial e do seu amor. Tem mulheres aqui que vão precisar dizer: Senhor, o teu propósito é maior. Tem casais aqui que se perderam, Senhor. Tem casais que casaram por conta de uma aliança. Eles se conheceram por uma aliança, mas eles se perderam. Agora o que eles fazem é pagar conta. Agora o que eles fazem é trocar de carro no final do ano. Agora eles estão mirando só a próxima viagem. E hoje é a noite que o Senhor está chamando eles para dizer: ei, será que você pode me dar o seu casamento? Será que você pode entregar o seu casamento? Será que você pode dar para mim? Senhor, tem jovens aqui que se perderam. Nós estamos numa geração com tantas distrações. E há jovens aqui que se perderam. Há jovens aqui que se tornaram mais um lá dentro da sua escola, dentro da sua universidade, que se tornaram mais um dentro das suas famílias. Há jovens aqui que foram chamados para campo missionário. Há jovens aqui que foram chamados para o pastoreio. Há jovens aqui que foram chamados, Senhor, para serem empresários que vão mudar a história de regiões. Mas eles abriram mão daquilo que o Senhor tem para eles. Eu oro pedindo ao teu Espírito agora, doce presença, que vem cheia de graça e de verdade. Eu oro agora pedindo ao teu Espírito. Iriamamacho, Iriacanie, Nediamaniacai, Oriachou. Eu quero que você só coloque as suas mãos na posição de receber. E agora o Espírito vai te conduzir a esse lugar. Hoje pode ser o seu Gênesis 22. Hoje pode ser um dia de realinhar a rota. Hoje pode ser o dia de ouvir dele aquilo que ele quer de você. Hoje pode ser o dia de alinhar o seu casamento. Hoje pode ser o dia de alinhar a sua casa. Hoje pode ser o dia de alinhar os seus sonhos.
Espírito Santo, eu oro agora, ministra aos nossos corações, qual é a entrega que o Senhor quer receber de nós. Toda promessa que a gente não tem disposição de entregar se transforma em morte. É por isso que Deus pode nos entregar algo na mão, e se a gente segurar a promessa vira morte. É por isso que tem gente dizendo: pastor, mas foi Deus que deu meu casamento, mas virou morte. É porque vocês não estão devolvendo para Deus. Tem gente que fala: pastor, mas foi Deus que me deu os recursos, mas agora está parecendo que é morte. É porque tudo agora precisa ser devolvido para Ele. Joquebede entende. Tem um rio que passa. O rio aponta para o fluir do Espírito. Joquebede recebe uma direção do Espírito. Coloca a promessa no rio. Por que um pastor chamado por Deus pode entrar em depressão fazendo o que Deus mandou? É porque toda promessa que a gente não coloca no rio vira peso. Joquebede agora, ela escuta o movimento das águas. Ela vai colocar um menino no cesto. E a Bíblia diz que Joquebede vai lançar o menino no rio. Mas sabe o que é extraordinário? É que o palácio estava para cima, os palácios ficavam na nascente. O palácio está para o lado de cima da correnteza do rio. Essa mulher coloca agora Moisés. Ela coloca a promessa dentro do cesto, mas aonde vai parar o menino? Cestos não sobem correnteza. Era para o menino ter descido o rio. Mas a Bíblia diz que esse menino vai parar na mão da filha de Faraó. Sabe por quê? Se você tiver coragem de entregar aquilo que Deus colocou na sua mão, vai parar no lugar que você não podia parar, chega onde você não podia chegar. Deus coloca onde Ele planejou que estivesse. Se Abraão retém Isaac, é só um estéril que teve um filho. Mas quando ele entrega, Deus diz: agora você está apto para ser pai daquele no qual virá Cristo por meio da sua descendência. Agora, Abraão, você vai ser chamado pai de muitas nações, e através de Cristo você vai ser o pai de todas as gerações. Chega o menino, o cesto sobe o rio, mas quando chega o menino na mão da filha de Faraó, Joquebede volta para casa, e a gente não sabe exatamente quanto tempo, mas é uma mãe que tinha acabado de fazer uma entrega, ela volta para casa, a mãe sabe o que é entregar um filho. Quando ela chega em casa, a gente não sabe em quanto tempo, chega alguém do palácio lá na porta de Joquebede. Sabe quem era? Alguém dizendo: Joquebede, lá do palácio encontraram um menino, e eles precisam de uma hebreia que vai amamentar a criança. Quando você tem coragem de colocar no rio de Deus, volta para você redimido. Quando você tem coragem de colocar no rio de Deus, o sonho de Deus para você é maior que você pode imaginar. Você está planejando um filho, Deus está planejando o libertador de uma nação. Agora Joquebede é a única mulher em toda a terra dos hebreus que anda com o menino daquela idade. E alguém pode dizer: como é que é Joquebede, você andando com esse menino? Ela está dizendo: eu não sei, Deus mandou eu colocar ele no rio, eu só coloquei no rio. Você não vai conhecer ninguém que tenha coragem de entregar tudo para Deus, que não diga para você: valeu a pena ter entregado tudo para Deus. Porque entregar tudo para Deus é romper a nossa história, para entrar na história de Deus. Eu quero que você estenda as suas mãos, eu quero orar com você. Eu quero te dar oportunidade nessa noite. Talvez não seja para todos nós. Já tem gente aqui na frente porque está sentindo Deus convidando a uma entrega. Mas as entregas da Bíblia, eu te disse, elas também estão exemplificadas por passos, por montanhas que a gente sobe, por passos que a gente dá por disposição. O que eu estou te convidando não é simplesmente para uma noite. O que eu estou te convidando é porque talvez Deus está ressoando aí dentro de você, dizendo: hoje é seu Gênesis 22, hoje é o dia de você perder para mim, hoje é o dia de você entregar o que eu quero de você. E talvez seja uma noite de perder para Deus. Sabe, há um rio do Espírito passando aqui. Há um rio do Espírito que corre aqui no nosso meio. As águas dele estão nesse lugar. Esse rio está aqui. E esse rio, de alguma forma, ele nos traz leveza. Esse rio nos traz cura. Esse rio está passando aqui.
Mas eu quero te convidar nessa noite. Talvez você quer dar um passo fora do seu lugar para dizer: Deus, eu quero te entregar. Eu não sei o que você tem para entregar, eu não sei o que Ele está colocando no seu coração, mas se você sente que é isso, eu quero que você saia do seu lugar, como um passo de quem está subindo também o seu Sinai, como quem está adentrando o seu Sinai para dizer: Deus, o que o Senhor falar, o que o Senhor quiser, Deus, e eu não sei o que Ele está te pedindo, eu não sei o que Ele está te falando, mas eu quero te convidar como um passo de fé, como um passo de ousadia, como um passo de coragem. Se você sente Ele te chamando, eu quero que você vá saindo do seu lugar. É o seu Gênesis 22, talvez a sua oportunidade. É a sua oportunidade talvez de sair de um lugar e era um novo lugar. Talvez é a sua oportunidade de dizer: Deus, eu parei no meio dos 3 dias, mas eu estou voltando. Ou talvez a oportunidade de você dizer: Deus, está aqui a minha casa, está aqui os meus dias, estão aqui os meus filhos, está aqui o meu coração, está aqui o meu dinheiro. Ah, Espírito Santo, vamos lá. Sabe, há um rio aqui. Se você já saiu do seu lugar, vamos fazer esse caminho que o Joquebed fez. Vamos fazer esse caminho de entrega agora. Feche seus olhos, vamos fazer esse caminho de entrega. Se você sente que é algo que precisa ser entregue, você não precisa de voltar para sua casa com isso nas mãos. Você não precisa de voltar para casa com isso nas mãos, você pode entregar. Vamos fazer esse caminho. Essa mulher agora, ela vai preparar um cesto para colocar essa promessa. Eu não sei o que você precisa de colocar, mas eu quero te convidar agora espiritualmente. Aí coloca nesse cesto. Coloca agora. Prepara um lugar para dizer: Deus, eu estou tirando da minha mão, eu estou tirando do meu controle, porque o teu controle é melhor que o meu. Essa mulher vai caminhando agora, e à medida que ela caminha, ela está se aproximando de um rio, ela pode ouvir o barulho das águas. Ah, um rio aqui. Vamos lá, vá se aproximando agora. Vai se aproximando. Essa mulher vai lançar esse cesto no rio. Vamos lá, lança aí agora. Uma aliança sua pode mudar a história. Uma aliança sua pode mudar a história da sua família. Uma aliança sua pode mudar a história do seu casamento. Uma aliança sua pode mudar a história de uma cidade. Uma aliança sua pode mudar a história de uma nação. Talvez pareça que te custa muito, mas isso pode mudar a história. A aliança de Abraão parecia que custava muito, mas aquilo mudaria a história, o curso da humanidade. Vamos lá, coloca diante dele agora. E com as suas palavras agora, vamos lá, faça a sua entrega agora. Abra sua boca, aonde você está aí com as suas palavras agora.